Segundo dia de teste de paciência, greve continua causando transtornos aos passageiros. Impacto no trânsito, empresas não cumprem acordo e 4 estações amanhecem fechadas. Paralisação também prejudica a Move. Os testes tiveram que ser interrompidos aqui na capital. Suspeita de crime passional. Corpo de manicure é enterrado no trevo do bairro Guarani. Foliões mais conscientes. Campanha alerta para o perigo. Carnaval. O jornal Band Minas está no ar. Olá, boa noite. No segundo dia da greve dos rodoviários, as estações de ônibus da capital amanheceram fechadas, apesar da determinação do Tribunal Regional do Trabalho. Nas primeiras horas da manhã, a estação Diamante, na região oeste de Belo Horizonte, estava deserta. Corredores de ônibus vazios, nenhuma movimentação nas roletas. Este cão pôde deitar no meio do caminho. Nesta lanchonete, instalada dentro da estação, movimentação mesmo só de balconistas. Aqui na estação Diamante circulam diariamente 25 linhas de ônibus. Ao todo, 75 mil usuários do transporte estão sendo prejudicados. Cleiton mudou há pouco tempo para a região e depende do ônibus para estudar. Depende do ônibus para tudo. Ah, tudo, né? De lá para cá não tem outro transporte não. Para que não ficassem reféns dos coletivos, algumas empresas disponibilizaram vans para seus funcionários se deslocarem para o trabalho. Aqui na estação Barreiro, nas primeiras horas da manhã, a situação não é diferente. Sem a operação de 31 linhas, 100 mil pessoas foram prejudicadas. Outras estações que também não funcionaram nas primeiras horas da manhã foram a de Venda Nova e do Vilarinho. Já as estações São Gabriel e José Cândido funcionaram. A paralisação também atinge cidades da região metropolitana. Nesta empresa de transporte em Betim, 70% dos ônibus ficaram parados. Nós tínhamos que fazer uma greve hoje para provar para os patrões que os nossos trabalhadores não estão satisfeitos. Rodoviários, o comércio varejista só na capital já registra um prejuízo de 38 milhões de reais, segundo a CDL. E haja paciência, viu? A paralisação continua causando transtornos aos belo-horizontinos. Trânsito, dificuldades para chegar ao destino. O segundo dia de paralisação dos rodoviários foi um verdadeiro teste de paciência para os belo-horizontinos. O ônibus passa, só que lotado e também não para. Já passaram 2. E aí? Tem que esperar, né? Ontem eu consegui chegar, só que eu consegui chegar depois de 4 horas. E hoje vai para o mesmo caminho? Hoje está indo para o mesmo caminho, mas paciência, né? 40 minutos, 1 hora, até 1h30 de espera. Pontos lotados e prejuízos para os usuários. De acordo com a BH Trans, só ontem 430 mil passageiros ficaram prejudicados por conta da greve. Menos de 40% das viagens programadas foram realizadas pelos coletivos. 1h15. Estava indo para onde? O trabalho. E aí? Já liguei para o meu chefe avisando, se eu não conseguir, eu não vou. Tem bastante tempo que estou aqui também. Cheguei depois dela, mas tem muito tempo, né? Estou aqui agarrada. Na Avenida Antônio Carlos, boa parte dos usuários reclamam que, além da demora, os ônibus passavam lotados e não paravam nos pontos. Os ônibus estão passando, mas não estão parando também. E quando para, não tem como entrar de tão cheio que tá. Tá difícil, porque os ônibus passam e a gente não consegue pegar. Eles passam, alguns passam muito cheios, não param. O Ministério Público de Minas Gerais já pode ter acesso ao resultado dos 3 primeiros relatórios da auditoria do transporte coletivo de Belo Horizonte.
Foram verificados os contratos de concessão do transporte coletivo entre novembro de 2008 e abril de 2013 para avaliar a produtividade e a relação de receitas e custos de 4 concessionárias, BH Leste, 10, Pampulha e Dom Pedro II. De acordo com o relatório feito pela consultoria Ernst Young, as empresas de ônibus tiveram um lucro de 59 milhões de reais em 4 anos, mesmo com um prejuízo de mais de 25 milhões em 2012. Pela verificação, no período, houve aumento do patrimônio líquido das concessionárias de quase 90 milhões de reais. Segundo a BH Trans, as empresas investiram para aumentar a frota. Teve um investimento que vocês podem lembrar e podem buscar de quase 200 ônibus a mais, né? Não foram renovações, foram incrementos de ônibus a mais no ano de 2010. Então esses ônibus estão rodando o sistema. A gente tinha à época antes 2.830 ônibus no início da operação. Hoje são mais de 3.050 ônibus em operação. Então isso tudo custa, isso tudo foi mensurado e tudo levado em conta. Foi apresentado ainda um relatório de recomendações que trata também da qualidade do transporte. Um exemplo é a idade da frota, que deve ter no máximo 4 anos e meio de uso em média. Foi verificado que algumas concessionárias têm frota com idade superior. Uma das principais sugestões é que durante as revisões da tarifa do ônibus seja levado em conta o nível do serviço prestado. A recomendação no relatório foi de que fosse, e isso precisa de ter um aditamento dos contratos, incorporado uma variável de ação do concessionário anunciou agora, para terminar, fala-se num provável aumento no preço das passagens. Ora, alguém quer botar fogo nessa cidade antes mesmo de começar a Copa do Mundo. Sejamos razoáveis. 21% de aumento é pedir alto demais. Não dar nada, alegando prejuízos operacionais, também não é querer acordo, até porque nos últimos 5 anos, à exceção de 2012, houve lucro na atividade. E querer participar dos lucros poderia até ser possível, em tese, desde que participe também dos prejuízos, quando houver. Alguém aceita? O que é inaceitável mesmo é o que está acontecendo. Milhares de trabalhadores a pé, ônibus depredados e a cidade sufocada num trânsito caótico. Então vamos saber agora se a greve irá continuar com o repórter Jax Leal. Jax, as suas informações, por favor. Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a você que está em casa. Pois é, Monique, já dura quase 3 horas a reunião envolvendo representantes dos trabalhadores do sistema rodoviário e também representantes do sindicato patronal. Até agora não há uma definição, mas essa reunião deve se estender até mais logo à noite, para que então a categoria então resolva o impasse, para saber então se a quarta-feira será mais um dia ou não de greve e se o impasse será finalmente estabelecido. E nesta que é a segunda reunião, a segunda tentativa de negociação entre as partes. Monique, nesse momento a gente vai mostrar aqui imagens da Avenida Cristiano Machado, um dos principais corredores de acesso aqui da capital mineira, e o cenário que se vê é esse aí. Um número muito grande de carros, pouca presença de ônibus do transporte coletivo, mas dados da BH Trans, nesse momento, Monique, dão conta de que há uma mudança sim. 41% da frota está circulando normalmente, 29% parcialmente, e as principais estações da capital continuam ainda operando de forma parcial, o que gera bastante problema. E pelo jeito, Monique, a quarta-feira, aqui na capital mineira e em outros 9 municípios, a situação pode permanecer ainda bastante complicado para quem depende do transporte coletivo para ir e vir. Monique. Infelizmente, né? Muito obrigada, viu, Jax?
E em nota, a BH Trans informou que os testes do MOV estão suspensos desde ontem em função do movimento de paralisação parcial dos rodoviários. Ainda não há previsão para retorno dos testes, mas a empresa garante que a interrupção não vai alterar a data do início de operação comercial do MOV, prevista para o dia 8 de março. E a seguir, protesto da Polícia Federal. E ainda hoje, o crime que chocou a capital hoje. 7h em ponto, eu volto já já. Jornal Band Minas. Oferecimento